Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Oratório. Nós estamos aqui com o nosso amigo João. E aí, Bruno, como é que tá? Um prazer. Tudo certo. Pô, a primeira vez que a gente tá fazendo junto, né, Bruno? Foi, Segunda? não, segunda, Segunda verdade. vez. Teve o Dia dos Pais, Teve mais um, não? Não, teve mais um? Não, o outro foi com o Matheus, né? Foi com o Matheus. Foi com o Matheus, Verdade. mas bem, uma honra sempre estar aqui com o Bruno. É um exemplo. Bem, nessa vez na mesa, geralmente eu sou o que mais tem filho, mas dessa vez eu tô perdendo, viu? A gente vai ver aí o convidado também é trabalhador grande aí nos filhos. Nós temos um convidado hoje super especial, Xará também, Bruno Valini, veio aqui então estar com a gente hoje, veio falar um pouquinho sobre... Não vou dar spoiler, né? Não. Vamos perguntando, né? A gente vai... Tô perguntando. O Bruno, o pai de família aí, tá com a quinto, né? Isso, Quinto filho agora nasceu pertinho aí agora da Letícia, da minha filha também. Então mas nasceu antes do meu, então. Tô chegando no quinto agora. E o Bruno é um médico, empresário e católico, né? Acho que é a coisa mais importante. Bruno, Exatamente. prazer estar aqui no Oratório com você. É um prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite, Bruno, João. E é um prazer estar com todos vocês essa noite aqui. Então vamos lá, né? Bruno, primeiro, antes de mais nada, aí, eu dei uma breve introdução. Mas, bem, conta um pouquinho só da sua história, coisa breve aí, só falar, bem, quem que é o Bruno, de onde que veio o catolicismo, assim, de você, enfim. Então, eu mudei para Foz do Iguaçu, hoje nós vivemos aqui em Foz do Iguaçu também, por causa da minha esposa, né? Então, me formei, estava fazendo faculdade de medicina em Curitiba, fiz a residência em Curitiba também, e durante a faculdade eu acabei conhecendo ela, começamos a namorar. E foram 5 para 6 anos quase de namoro, e a gente me formei, eu tinha boas propostas de emprego em Curitiba, que é onde eu estava me formando. Ela morava aqui em Foz do Iguaçu e queria que eu viesse para cá, então eu estava colocando todas as minhas forças para mudar, né? Vamos para Foz do Iguaçu. E também para Cascavel, onde eu me criei. Eu nasci em São Paulo, capital, mas muito cedo eu fui para Cascavel, meu pai foi transferido pela empresa e eu me criei em Cascavel. Voltei para São Paulo para estudar e passei no cursinho depois em Curitiba. Me formei na residência e o melhor emprego que a gente teve naquele momento, o melhor lugar que a gente tinha era para Cascavel. Então, fomos para Cascavel. Só que a gente ficou 6 meses só em Cascavel. Um dia eu cheguei em casa e falei assim, olha... E ela ficava sozinha o dia inteiro mesmo. Uhum. Ela estava estudando para concurso e tudo mais. Ela falou assim, olha, para mim não dá, eu tô sozinha aqui. Eu falei, então arruma outras coisas e vamos embora. E foi bem assim mesmo, arruma outras coisas e vamos embora. Entramos no carro e a gente para Foz do Iguaçu. Nesse caminho para Foz do Iguaçu, eu meio que vim parando nas cidades ao redor aqui. Eu fiz residência em anestesiologia, então eu sou médico anestesiologista de formação. Eu vim parando nas cidades, nos hospitais. Estamos precisando de anestesista? Estamos precisando de anestesista? Estamos precisando de anestesista? Bem assim, meio que batendo de porta a porta. Porque até um tempo atrás, eu não sou tão velho assim, mas já tenho uma certa estrada, nas cidades do interior realmente não tinha anestesista. Era um tipo de especialidade. Ainda é uma formação não é tão comum. Exatamente. Se formam poucos ainda anestesistas no Brasil, então no interior das cidadezinhas menores não tinham anestesistas. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, o povo já começou a me ligar, liga para tal médico, liga para esse cirurgião, liga para esse daqui e tal. E fiz toda já a minha rede de contato e deixei minha esposa aqui em Foz do Iguaçu e já voltei no outro dia para trabalhar aqui na região. E foi assim durante 10 anos praticamente. Para minha sorte, algo que eu nunca imaginava, tipo assim, anestesista, quando você se forma, você normalmente entra em grupo, você tem escala, você trabalha hoje, amanhã também, daí você faz um plantão, daí no outro dia você não trabalha, é tudo muito fechado, é tudo muito organizado pelo formato do trabalho mesmo. Nunca imaginei na minha vida que eu ia me formar e ia ficar viajando para cima e para baixo, para hoje eu vou anestesiar em tal cidade, hoje em tal cidade, tem aqui, volta para casa, tem que sair correndo porque teve uma urgência ou algo nesse sentido. Só que teve uma coisa que me facilitou muito nisso daqui. Quando eu comecei a viajar para cima e para baixo, comecei a fazer cursos de inglês. Então, fui estudando, então tinha alguns cursos de inglês que fui fazendo, melhorando meu inglês. Mas eu comecei a fazer aulas de filosofia também. Comecei a estudar com o professor Olavo. Antes eu já estudava com ele, eu acompanhava o Throat Speak, que era um programa de rádio. Sim. E fui fazendo todo esse Throat Speak. Fiz 3 vezes o Throat Speak, estudei 3 vezes todos os programas de rádio dele, até que chegou um dia em 2012, basicamente, para 2013,
ele falou assim, olha, estou acabando com o programa de rádio, eu vou ter que dar atenção para os meus alunos do COF. Daí eu falei assim, nossa, programa de filosofia não tem nada a ver comigo, E né? tava no início do COF, né? 2013. Tava, bem no início. Foi. começou acho que 1 ano e meio antes, alguma coisa assim. E eu falei assim, nossa, filosofia não tem nada a ver comigo, né? Tava tão bom escutar ele falar que algumas coisas e tal, mas tá bom, deixa pra lá. E foram 6 meses que daí, assim, voltei a fazer outros cursos e tal, falei assim, mas eu queria escutar o que ele tá falando, né? Tipo... E comecei a fazer o COF, só que daí eu realmente daí eu não só escutava no carro, mas eu estudava realmente. Então eu chegava em casa, sentava, fazia todas as aulas, lia os livros que ele pedia. E ali, durante muito tempo antes, eu já estudava, uns 4 anos antes eu estava estudando já, mas estudando, tipo assim, cultura geral. E só que pegando um livro aqui, outro livro lá, as coisas eu via que, tipo assim, olha, que interessante essa coisa da igreja. Nessa época eu não era católico. Não, Nada. não. A minha esposa, quando ela ia para Curitiba, nós íamos na missa no domingo junto, mas eu ia para acompanhá-la só. Tipo, para mim não tinha significado nenhum. Eu era batizado, tinha feito toda a catequese, primeira Eucaristia, crisma, só que não ia mais na igreja, tipo assim. Eu ia até, na verdade, centro espírita, em Curitiba e tal. E a minha esposa ia para lá, a gente ia na missa, e quando ela não estava lá, porque na época ela era namorada, eu não ia na missa, e para mim era vida que segue, normal. E foi assim durante vários anos. Mas eu fui estudando e as coisas foram começar a se encaixar. E eu fui por um caminho muito diferente, eu acho, que normalmente as pessoas vão assim. Eu comecei ali, tipo assim, O Menino que Viu Jesus. Era um livro que uma escritora, que era do país da África, ela estava morando nos Estados Unidos e escreveu esse livro. E ela relata um menino cega-taxa que conversava com Jesus. Um dia ele estava sentado debaixo de uma árvore, começou a escutar uma voz, e depois ele não era cristianizado, na verdade, assim, um pagão mesmo, assim, de certa maneira. E uma cidade do lado, a Nossa Senhora começou a aparecer para 3 meninas. Teve revolução, era no Congo ali, teve a revolução, matavam todo mundo, e ele saiu pregando no meio da matança, ele saiu pregando a palavra de Jesus para todo mundo e convertendo uma parcela gigantesca, assim, da população. E eu falo, nossa, pô, como que pode um menino tão novinho sair no meio de uma guerra, tipo, e nem aí o que está acontecendo? E esse tipo de fortaleza, de virtude, né, que começou a me chamar a atenção. E eu pegava outro livro lá, Otto Maria Carpo, Todos os Caminhos Levam a Roma. Aí você lê aquele livro e você fala assim, Esse é um livro muito legal, né? É literal o negócio, todos os caminhos Todos levam a Roma mesmo, Roma. né? Só que até então isso apenas me chamava a atenção, não era uma coisa que eu falava assim, nossa, vou mudar de vida. E eu lembro que uma vez eu estava indo para... Eu acho que eu nunca relatei isso em lugar nenhum. Pô, legal. nesse formato. E um dia eu estava indo para anestesiar numa cidade aqui perto e era um parto que estava acontecendo. E nesse caminho, eu estava tendo uma aula do COF com o professor e tinha uma das partes mais ricas que tinha da aula era a parte que as pessoas mandavam perguntas para ele. Então chegava no final, as pessoas mandavam muitas perguntas. E o professor uma hora ele falou assim, alguém fez alguma pergunta a respeito de Deus para ele, não lembro qual era a pergunta, ele falou assim, olha, se você não está confiante, se você não está acreditando, instiga ele. Então eu falo assim, se você me ama, mostre que você me ama. É coisa que nós católicos nós não precisamos fazer, mas quem está fora E aquilo me marcou muito, eu falei assim, nossa, instigar a Deus. Né? Mas tá bom. E eu fui fazer o parto, foi um parto cesárea, e a criança nasceu morta durante o parto cesárea. Então, o pediatra pegou a criança, já levou para a sala de reanimação e ficou ali. E eu fiz tudo que eu tinha que fazer e fui para a sala de reanimação para ver se às vezes pode precisar ajudar, pegar acesso, alguma coisa nesse sentido. E a hora que eu estava indo, eu só comecei a pensar assim, tipo, veio aquela frase na minha cabeça, instigue Deus. E eu estava indo no caminho assim, já tinha passado ali uns 2 minutos mais ou menos, e eu fui indo, assim, Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor vai me mostrar que o Senhor me ama nesse momento. E comecei a rezar o Pai Nosso. E na hora que eu falei, Pai Nosso, a criança... Nossa. Caraca. Legal. Aí eu... Tá bom. E ainda fica aquela pontinha de incredulidade ainda assim. Não, ali pra mim, nesse momento, não. Ali pra Foi? mim foi Foi a virada. Falei, tá bom. Caiu o escama dos olhos. Né? Exatamente. Falei assim, Legal. Aqui pra mim já... E eu tenho essa facilidade. Eu não tenho... Quando eu enxergo alguma coisa que é para cá que eu tenho que andar, eu tenho uma facilidade grande pelo meu temperamento e pelas convicções que eu monto ali mesmo, assim, sabe? Tipo assim, é para cá. Então, as coisas dificilmente vão me segurar.
Posso até errar Sim. o caminho, mas eu não vou ser morno nesse caminho, sabe? Tipo Sim, assim, sim. eu vou embora nisso daqui. E então já voltei dali pra frente, daí eu falei assim, então agora eu preciso entender algumas outras coisas. E aí foi quando eu comecei a ler livros sobre a vida dos santos, que até então desconhecia completamente. Assim, pra mim, santo era só aquela pessoa que falava baixinho, não falava palavrão, e sabe, tipo, isso é um santo. E aí, o primeiro livro que eu li sobre a vida dos santos foi Os Santos que Abalaram o Mundo, de um protestante, inclusive. E nesse livro... René, alguma coisa? René... Me fugiu agora. Ah, É um livro muito bom, né? Excelente. É um livro muito bom. Assim, eu recomendo a bibliografia dele. A todos. Quem não lê esse livro tem que ler esse livro. Assim. É um livro impressionante para a nossa vida. E eu li aquele livro, são 5 santos que ele realmente descreve como esses santos abalaram o mundo inteiro e até hoje. Pegar Santo Agostinho, século III, o que ele fez no século III hoje influencia a gente aqui. Ao ponto de nós sermos agostinianos, até um ateu agostiniano sem saber. São Tomás de Aquino também. Né? E a pessoa descreveu esses 5 santos e eu falei assim, mas não é possível. E quando chegou na vida de São Francisco de Assis, que era o terceiro santo, aquilo assim, foi para mim de certa forma, um escândalo na minha vida, porque eu olhava para a vida de São Francisco e falava assim, o cara ele tinha tudo, ele era de família nobre, ele gostava de ficar com os amigos em grandes festas, em banquetes, e bebendo até noite, sair cantando pela cidade. E, de repente, da noite pro dia, esse homem parou num beco e falou que encontrou a esposa dele pro resto da vida dele, que era dona pobreza, e virou as costas e foi embora. Tipo assim... Qual o sentido, né? Pro mundo, qual o sentido disso, né? E daí eu lendo isso, e não só isso, isso para mim foi um ponto importante, porque eu comecei a ler todas as bibliografias de santos, falando assim, aonde está esse ponto de virada deles? O que faz ele chegar aqui Sim. E mudar a vida? Sabe o que eu acho muito legal, Bruno, você comentando disso? É que na nossa vida, e assim, eu acho, e dentro dos santos isso é muito claro, que a virada é um encontro com Cristo. De alguma maneira ou de outra, né? Então, assim, o São Francisco, ele encontra com Cristo pobre, né? Com o Cristo chagado, com Cristo dentro, sei lá, São José Maria Escrivá, ele encontra com Cristo trabalhador. Eu acho isso muito legal, assim, que é uma mudança de transformação através do encontro pessoal com Cristo, que ele tem, né? Pô, bem, vai lá. Não, mas é exatamente isso. E aí eu lembro, assim, que eu olhava para a vida de São Francisco de Assis, um homem que andava na neve, sem sapato, que quando ele tem aquela parte que ele fala da perfeita alegria, que se surrassem ele, se batessem nele, se não dessem comida, se ele dormisse na neve, se ele... isso para ele seria perfeita alegria. Ele está aceitando a vontade de Deus naquele momento, sem reclamar, né? E ele fala assim, mas como pode? Tipo assim, eu como médico, até então, né, eu trabalhava, eu só quero ter meu carrão, eu quero viajar para a Europa, para os Estados Unidos, eu quero... E eu tô vendo essa vida desse homem que queimaram o olho dele, cauterizaram o nervo óptico dele, e ele tá feliz da vida. Tipo assim, é o oposto completo da minha vida, e eu desejo a vida desse homem. Eu olhava para a vida dele e falei assim, eu quero ser igual a esse homem. Eu falei assim, tem algo que eu não tô entendendo aqui. E isso foi um negócio assim, eu preciso entender isso. Legal. E aí eu comecei a ler bibliografia de santo atrás de bibliografia de santo. E foi. Assim, onde é o turn point desse pessoal? O que eles estão fazendo? Porque até eu não entendia nada. Eu não tinha... Hoje a internet era repleta de cursos, repleta de pessoas, repleta... Isso era 2000 e quanto? 2013, mais ou Ainda menos. já tinha até 2014. um pouco mais, assim, mas ainda assim não era tão... Não, era Facebook. Era Facebook, tinha um pouco de... Né? Tinha alguns canais no YouTube ali, tipo assim, a Canção Nova, já tinha algumas coisas mais estruturadas, mas era pouca coisa. E era muita renovação. E que talvez não te conhecia. Não, mas eu digo assim, então, talvez se você tivesse vendo alguma coisa da renovação, aquilo ali não ia fazer tanto sentido. Não, nenhum. Até assim, porque era algo que na minha vida, assim. Porque na escola a gente é formado a odiar a igreja. Sim, essa é a grande realidade. Né? E aí você vai para a faculdade, aí intensifica. Né? Eles falam assim, não, agora... Eu acho que na faculdade, na minha, não teve tanto isso, mas assim, quem tinha fé, eu acho que perdeu a fé. Por N motivos. E porque no máximo que a pessoa vai ter lá um curso profissionalizante, quando muito. Então, assim, não se esquece a parte humana de uma formação. Então, se você não vai desenvolver humano, você é apenas um rato de laboratório. Essa é a grande realidade, você tem que girar uma rodinha lá. Mas isso é... E aí eu comecei a ler a vida dos santos, e eu li a vida assim, para mim foi muito marcante, outro livro foi muito marcante, um livro do Chesterton,
que ele escreve sobre São Francisco de Assis. Ele escreveu sobre 2 santos, sobre São Francisco e sobre Santo Tomás de Aquino. E Chesterton é um escritor que... Um baita escritor. Né? E bem no começo do livro ele colocava assim, olha, aqui nesse livro vocês não vão ler algumas coisas que vocês estão acostumados a escutar da vida de São Francisco, porque a mim parece muito mais coisas que os pais contavam aos filhos ao redor de uma fogueira do que coisas que realmente aconteceram com São Francisco. E eu lembro que eu estava sentado assim, lendo uma poltroninha que eu tinha lá em casa de leitura. Eu estava sentado, assim, eu não tinha filhos até então, era eu e minha esposa. E aquilo foi muito marcante. Eu falei assim, meu Deus do céu. Assim, teve uma época da humanidade que os pais conversavam com os filhos sobre o que realmente era importante. Assim, sobre vidas que valiam a pena serem vividas. Sim. Até então eu não tinha os elementos, né? Tipo assim, essa pessoa chegou ao fim último. Ela chegou realmente à contemplação, ela se santificou. É o próprio Espírito Santo morando aqui na Terra. Eu não conseguia compreender todos esses elementos. Eu olhava para a vida todos aqueles santos que eu estava lendo e falava assim, esse homem chegou em algum lugar que eu não sei onde que é, mas ele chegou em algum lugar. Então todas essas coisas foram me marcando. Eu falei assim, e mais, não só os pais conversavam com os filhos a respeito de vidas realmente que valiam a pena serem vividas. Os pais conversavam com os filhos. Isso é um baita problema, né? Hoje, então... E foi justamente aqui que eu falei assim, nossa, hoje todo mundo só bota o filho na frente da televisão, esquece. Nessa mesma hora, eu falei assim, eu levantei, saí assim do escritório que nós tínhamos, entrei no corredor do apartamento. A hora que eu entro no corredor do apartamento, eu dou de cara com a minha esposa. Eu falo assim, velho, a gente vai abrir um estúdio de animação. Vamos começar a fazer desenho animado da vida dos Santos. Foi aí, cara. Nesse momento. A gente ia conversar sobre isso, né? Exatamente, era o ponto ali, mas ele já chegou. Aí ela... Desculpa. Ela me olhou, ela falou assim, tá bom? Tipo, um médico. Vai fazer o quê de animação? Mas o Bruno daqui, né? Mas você sabe que porque, na verdade, existe tanta medicina, uma verdade, assim, é um fato isso. É que um médico anestesista, ele não trabalha muito, né? Então ele tem muito tempo do ócio, entendeu? Ele tem um ócio criativo ali. Alguns usam para Candy Crush, para ver sério. Bom, o Bruno foi ler, né? Sim, normalmente a gente fica do lado do paciente ali e não tem grandes atividades depois de uma hora, mais ou menos, então dá pra gente estudar outras coisas. Abrindo um parênteses, quando a última vez que minha esposa ganhou neném, aí o anestesista estava sentado assim atrás de mim, né? A primeira vez que ela ganhou neném. A anestesista estava sentada atrás de mim e assim, pai novo, você não sabe, né? Você tá ali, você tá de olho em tudo para ver se tá tudo sob controle, né? E aí, daqui a pouco, eu olho para a anestesista, ela tá aqui assim, no celular, né? Mexendo e tal. Aí, de vez em quando, ela olhava um monitor, acho que para ver batimento. Aí, eu olhei assim pro lado e eu tô aqui pensando... Moça, presta atenção no que você tá fazendo aqui. Não, mas isso pode ficar tranquilo. Presta atenção no que você tá fazendo aqui. Sabe qual que é a vantagem, Bruno? É porque apita, as coisas, se dá errado, vai apitar, entendeu? Se não tá apitando, tá tudo bem. Mas não é que depois de um tempo, assim, é tua vida aquilo, assim. Na minha forma de dirigir. Não necessariamente você tem que estar prestando atenção 100% no que está sendo feito ali, mas você está entendendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Sim. É muito, muito nesse sentido, assim. Não, mas legal. Então, você falou com... Aí você falou com a Beli, falou com a Cibele, né? Falou assim, Beli, vamos abrir um estúdio. E aí, como é que foi? Aí eu peguei e fui fazer pesquisa. Primeira coisa. Falei, o que tem de bom no mundo a respeito de vida dos santos? E não achei nada. Nada. Comecei a procurar em inglês, português, espanhol, francês, alemão. Nada. Existiam desenhos, mas muito... Nada que poderia combater as coisas desse mundo. Porque assim, não adianta eu dar Pixar pro meu filho e chegar depois e falar assim, agora assiste aqui esse outro desenho, a criança... E que é ruim. Sim? Que é mal animado, que é mal... Não. O desenho católico... Então, exato. É isso que eu tô falando. Tô falando assim, pô, você vai chegar lá, dar um desenho super bem animado, super bem estruturado, aí você pega o negócio... O desenho católico, principalmente isso era comum, né? Sim. Mal animado, feio, esteticamente, as histórias eram muito ruins. Porque assim, o que acontece? Né? E qual que é o nosso diferencial que eu vou contar depois, todo o andar também do vai lá. aconteceu. Animação é dar alma a alguma coisa. Ânima, então, né? A animação vem de ânima. Então, verdade. é o dar a alma a alguma coisa. O que acontece?
Os estudos seculares, eles vão atrás de profissionais que fazem isso daqui. Nós, a gente tenta fazer isso daquele jeito. Você me ajuda aqui, a ajuda comunitária ali. E nem sempre se contrata alguém que saiba fazer isso realmente. Tanto que você pega assim, hoje está começando a vir o quê? Que eles chamam muito de canais dark. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando essas IAs que tá saindo todo de uma muito boa e tá colocando para gerar vídeo, gerar animação, gerar um monte de coisa. Só que esse tipo de coisa, vocês devem ter visto já esses videozinhos que até tem santo falando e tal. É uma marionete, não existe alma. Exato, não existe animação. Alma. Não existe alma naquele negócio. Porque na hora que você desenha, o próprio desenho, o conceito que vem por trás, você está pensando no temperamento que tinha aquela pessoa, como que ele se portava perante aos outros, se ele era uma família qual são os trejeitos, os jeitos dele, né? Legal. Então, assim, o dar a alma vem em tudo isso daqui. Não adianta eu pegar o melhor desenho do mundo e eu querer animar ele com, sei lá, com uma história que não condiz com qualquer próprio desenho, entendeu? A coisa vai ficar muito deslocada uma da outra. Ô Bruno, só antes de você prosseguir, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostava de desenho quando era mais novo? Por que veio a animação, né? De onde que veio? Pouquíssima televisão. Hoje até eu vejo. Mas eu digo, quando era criança, nada? Eu lembro que eu assisti Power Rangers. Era o meu tipo de... Pokémon. Não, Pokémon não, nem Pokémon. Pokémon já é mais recente. Não, assim, eu lembro de se, assim, nunca fui. E eu assistia na hora que eu voltava para casa do colégio. Era o horário da gente chegar, a mãe terminar de fazer o almoço e a gente sentar para comer. Por que animação? Não, porque naquele momento eu falei assim, as crianças estão na frente da televisão. E você teve esse sentido. A vida do Santos. Legal. Então, assim, agora é o momento da gente fazer Se eu não conhecia, eu tava com, sei lá, 30 anos na época, agora mais ou menos, 28. E eu não tenho 60 anos, e eu não conhecia a vida do Santos, eu tenho que levar isso aqui o mais cedo possível, porque isso vai consertar a vida das crianças. Sim. Elas não vão sofrer o que eu sofri. Então, não vão passar uma vida de 30 anos sem conhecer nada. Completa ignorância, né? Então, assim, isso daqui tem que ser apresentado o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Então, eu comecei a estudar, tipo assim, como que eu posso fazer isso daqui? Eu falei, não existe nada de bom, então vai ser fácil entrar nesse mercado. A primeira coisa que eu pensei. Verdade. Só que assim, e agora por onde eu começo? Vou achar então um estúdio que faça animação. E eu pedi para ele, entrei em contato e tal, e fechei com uma pessoa, com um estúdio que ia fazer a primeira animação. E passei o primeiro roteiro para ele. Falei assim, eu quero fazer isso daqui. E na hora que ele me trouxe aqueles desenhos, era assim, um mais horrível do que o outro. Principalmente na hora que ele trouxe Nossa Senhora, que tinha uma parte que ia ter Nossa Senhora, veio horrível. Assim, não vai dar certo. Tipo, ou eu tenho que achar um católico que entenda do que eu tô falando, porque senão a coisa não vai colar. E meio que deixei assim de lado, sabe? Deixei de lado não, eu continuei buscando, mas não tava mais com aquele fogo no coração. Aí, contratei uma pessoa aqui em Foz do Iguaçu fazer uma logo para mim. Eu falei assim, eu quero fazer isso daqui, fazer essa logo aqui, já vou entrar no INPE lá, vou pegar a marca para mim, vou fazer isso daqui. E fui fazendo essas outras coisas enquanto eu buscava, né? A marca já era o Arte Piedosa, ou não? Não. Aí eu abri nesse momento uma empresa chamada Mirácula, de milagres. O objetivo era isso daqui, era mostrar os milagres que os santos faziam, porque isso impacta muito facilmente. Você chegar para um médico e falar assim, não, é que você entra numa conversa com um médico, dá uma roda e tal, você pode falar de um monte de coisa, mas você fala assim, não, até pouquinho tempo atrás vivia um santo e uma mulher chamada Gema, ela não tinha a pupila. E ela foi até o Padre Pio de Pietrotina, o Padre Pio de Pietrotina rezou por ela, intercedeu por ela, e ela começou a enxergar sem as pupilas. Você fala isso para um médico, o médico vai falar assim, isso não existe. Não tem como. Não tem como. Mas não, tá tudo descrito. Você tinha entrevista com a mulher, você tem tudo. Tá tudo aqui, ó. Então, assim, não é uma coisa que não existe. Existe e tá lá. Você tem foto da mulher com o olho sem a pupila. Então, é só uma questão de... Daí, a hora que a pessoa fala assim, você desarma a pessoa vai ver um outro milagre, um outro milagre, um outro milagre, um outro milagre que fala assim, opa, peraí. Alguma coisa aqui que Mas que você começou a construir isso já com uma intenção de se tornar um negócio? Porque assim, ele tem o propósito, né, de evangelizar ali a primeira infância e tudo mais. Só que quando você falou assim, o nome Miráculo, que... a intenção era mostrar os milagres, porque isso chama atenção, também isso tem um propósito de negócio muito forte, né? Porque é um chamariz, né? O objetivo, assim, a gente tem que sempre formar na minha cabeça, né? Existe o apostolado, existe aquilo que a gente faz.
Mas todo apostolado ele também precisa de recursos. Sim. E eu não tinha como eu ficar batendo de porta em porta, pedindo todo mês, que é o que acaba acontecendo no meio católico. Uhum. Tá faltando dinheiro, me empresta mais um pouco, me doa um pouco esse mês, não sei o que lá. Agora eu consigo juntar um pouco de dinheiro para poder fazer um próximo filme. Não. Então, eu vou organizar. Então, assim, nunca foi com o objetivo disso me tornar rico ou isso me dar dinheiro. No primeiro momento, a gente consagrou, né, a arte piedosa, que daí depois de um tempo eu já vou contar essa história, como a gente chegou na arte piedosa. Uhum. Então, a gente consagrou a arte piedosa à Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria. E com essa consagração também eu falei assim, olha, eu não quero nada que tenha de lucros aqui, tipo assim, vamos supor que isso daqui deu muito dinheiro. O meu objetivo sempre foi, se isso daqui der dinheiro, eu vou dar esse dinheiro para os colégios. Uhum. Então, assim, tem muitas pessoas precisando educar crianças que não são apenas na frente da televisão, mas são de educações verdadeiras que realmente precisam, que tem que parar e ajudar com que tudo isso aqui aconteça. Então, se entrar dinheiro daqui, a gente vai colocar dinheiro, automaticamente já iria doar dinheiro para alguns colégios que estão precisando. Hoje são muitos colégios no Brasil inteiro que estão iniciando esse apostolado também. Então, mas ao mesmo tempo eu tenho que girar caixa, porque o quê? Sim. Tem funcionário, eu queria fazer mais vídeos, a roda tem que girar, essa é a grande realidade. Né? É aquilo que a gente estava falando no começo. E é caro, né? Do podcast. E é muito caro. As coisas são caras e eu acho que essa visão é bem isso mesmo que antigamente você não tinha no meio católico ou no meio das pessoas que tentavam evangelizar. Não era muito assim, vamos se ajudar, me ajuda aqui, uma doação e tudo mais. Mas não funciona, no final das coisas, não se sustentam dessa forma, né? Acaba sendo muito ruim, na verdade, porque você está sempre meio que esgotando as pessoas a todo momento. Uhum. Durante um tempo as pessoas... Principalmente quando não entrega nada, tipo assim, algo de valor mesmo. E o que acontece algumas vezes, né? Não, é muito comum, infelizmente. E isso, para mim, assim, o que me marcou muito, né? Quando eu estava fazendo a residência de anestesiologia, eu fui passar um mês em Stanford, nos Estados Unidos. Eu fui fazer a gente foi lá conhecer como funcionava. E lá, nossa, aí você abriu um outro mundo para mim. Uhum. Porque quando eu estava lá, eu vi assim, foi um casal muito rico que abriu a universidade. Por quê? Porque o filho deles morreu com 15 anos de idade. Ele era senador, ele chegou a ser senador e governador da Califórnia. Eles tinham uma fazenda gigante perto ali, mais ou menos, de São Francisco. E quando o filho morreu com 15 anos de idade, ele e a esposa resolveram abrir uma faculdade e dar às outras crianças, era de graça, o estudo que eles queriam dar para o filho dele, mas eles não podiam mais. Só que passou um tempo, eles construíram Stanford funcionou. Esqueci o nome dele agora, o senhor Stanford lá, ele faleceu e a esposa não tinha tantas habilidades. E a faculdade estava indo à falência. Uhum. Ela não pensou duas vezes, ela vendeu tudo que ela tinha. Ela era uma pessoa de muitas posses. Ela vendeu tudo, todas as joias, vendeu tudo para manter a faculdade sem cobrar nada de ninguém. E depois que aí conseguiram reverter, ajudaram ela e tal, começaram a cobrar mensalidades, mesmo assim, uma mensalidade barata até hoje lá em Stanford, mesmo sendo a disputa com Harvard sempre qual que é a primeira colocada do mundo, para o mundo, né? E aí depois que a coisa deu uma reviravolta, as pessoas que tinham comprado as joias dela, colar, pulseira, não sei o quê, devolveram todas as joias para o museu de Stanford. Então hoje você vai lá, você tem um museu de Stanford com todas essas coisas lá. E Harvard é a mesma coisa. O que eles fazem? Eles recebem muito dinheiro de doação. Primeiro assim, porque quem estuda lá quer o quê? Que a faculdade seja a melhor do mundo. Uhum. Então a pessoa sai de lá e ela continua todo mês dando dinheiro para a faculdade, porque ela assim, eu sou formado em Stanford e Stanford é a melhor faculdade do mundo, então isso daqui aumenta o meu preço no mercado. O valor de... Basicamente essa é a ideia dos caras. Só que eles recebem de doação por ano por volta de $1 bilhão. Nossa. Então, assim, a gente não tá falando, tipo, 800 milhões, 1 bilhão. Uhum. É um negócio assim, é outro mundo realmente que eles vivem lá. Só que o que eles fazem? Eles gastam esse dinheiro? Não. Eles têm um fundo, eles colocam esse dinheiro no fundo e com a rentabilidade do fundo eles sustentam a universidade. Manutenção da universidade. E Harvard é a mesma coisa. Então, assim, é muito diferente do Brasil. No Brasil, vamos fazer a festa do peixe para levantar dinheiro para construir a igreja. Aí construir a igreja, você tem todo um gasto a mais, que agora como você vai tirar dinheiro para sustentar a igreja? Começa aí da infiltração. Aí vamos fazer agora a festa do... Entendeu? E assim, é bom esse tipo de coisa porque une a comunidade, tem o seu lado benéfico. Mas você está sempre correndo atrás do rabo. Essa é a grande realidade. Mas essa é uma coisa muito brasileira, assim, principalmente dentro da igreja. Isso é muito. Brasileiro. E até uma curiosidade interessante, né? Daqui a pouco chegar a festa Cristo Rei, né? A gente está relativamente próximo, né? Falta, acho que 4, 5 semanas para acabar ali o ano litúrgico. E o Cristo Redentor, ele na verdade, ele é um Cristo Rei também. Uhum. Tanto que ele tem uma coroa, inclusive, né? Ele é um Sagrado Coração de Jesus, mas ele tem a figura de Cristo Rei. E tanto que ele
se não me engano, foi o Cardeal Leme, que eu acho que foi quem fundou. Posso estar enganado aí, estou errando os nomes ali, mas eu acho que é o Dom Leme mesmo. Sempre existe uma narrativa que foi doado, não sei o quê. Na verdade, não. O Cristo Redentor foi o dinheiro da senhorinha, assim. As pessoas, elas ajudaram, os católicos, eles ajudaram. E hoje, o Cristo Redentor, pô, é uma das maravilhas do mundo. Tem toda uma questão ali turística. E mesmo assim, ela não consegue se sustentar de uma maneira... Porque a igreja, ela meio que vendeu benefício para uma parte de turismo, que aí gera muito, muito dinheiro. Mas, especificamente lá, não existe um plano, como você está falando de... Poxa, não, isso aqui... É um lugar onde que todo mundo que vem para o Rio vai visitar. Pô, vamos fazer isso aqui para que a gente conseguir transformar essa estrutura e deixar uma estrutura excelente para os católicos, para a gente conseguir criar outros pontos. Não existe isso. É sempre... Aí, quando... Porque recente eles tiveram que fazer uma reforma e a Arquidiocese do Rio de Janeiro teve que tirar uma baita grana lá para conseguir, para fazer. Não tem esse pensamento, né? Bem... É interessante, não sabia disso. É bem legal a história. E daí eu fui estudando então o mercado, não consegui achar um estúdio que fizesse a animação que eu precisava, ou pelo menos os desenhos, eles não conseguiram pegar a arte que eu queria. E, ok, fui tocando a vida e tentando entender algumas coisas. Uma amiga minha sabia que eu estava desejoso em fazer esse trabalho. Um dia, ela pegou e me linkou com o professor Felipe Neri. Ele colocou um post sobre o Padre Pio. E ela leu o post dele, isso era na época do Facebook, 2013, 2014. Leu o post do professor Felipe Neri e foi nos comentários. E começou a ler comentário por comentário. E um dos comentários que tinha lá era assim: nossa, eu sou animador e o meu sonho é fazer animação na Vila dos Santos. Nossa. Ela pegou e me linkou naquele comentário. Colocou lá, hashtag Bruno lá, né? Eu não lembro se era hashtag. Pô, se arroba, nem lembro o que era, mas tinha um jeito mesmo. Era alguma coisa que não tinha sei, arroba agora, né, do Instagram. E daí eu cheguei lá, tava lá meu nome no negócio, fui lá, li e falei assim, mandei uma mensagem. Emerson, o nome do rapaz. Oi, Emerson, tudo bem e tal. Não abri muito o jogo que eu queria fazer, né? Não sabia quem era a pessoa, como que era. Ele respondeu, pessoal, tô querendo fazer assim, um desenho e tal. Pensei em fazer a vida de São Francisco de Assis. Não pensava que eu queria fazer um estúdio de animação da Vila dos Santos. Ele falou, nossa, esse é meu sonho e tal, maravilha. Eu falei, então passa para mim um orçamento para ver como que fica. Quando ele me passou o orçamento, era tipo assim, 10 vezes o primeiro orçamento do primeiro estúdio que eu tinha pedido para fazer. Daí eu falei assim, bom, aí eu já não tenho perna, né? Tipo, eu não lembro agora dos valores, mas tipo assim, tinha custado como se fosse 20 mil reais e ele me passou tipo 200 mil reais. Nossa. Daí eu falei assim, não tem dinheiro, morreu por aqui então, não é para fazer isso daqui mesmo, então, ok. Só que nisso eu continuei conversando com ele, tipo assim, eu não vou fazer mais mesmo, não tenho o que fazer, e paciência. Só que a cada, sei lá, uma vez por mês a gente conversava, trocava ideia de alguma coisa e tal, e vai. E eu querendo fazer aquilo, né? E ele também querendo fazer. Aí um dia ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, não tem como a gente fazer. Ele falou assim, eu tô com uma proposta para gerenciar agora a nova animação, o próximo filme da Turma da Mônica, só que eu não quero mais, eu quero trabalhar para a igreja. Daí eu falei assim, olha, eu tenho 100 mil reais na conta, eu lembro até hoje, eu entrei na conta do banco, eu tinha 100 mil reais na conta, era tudo que eu tinha na minha vida, assim, tipo de dinheiro. Eu tenho 100 mil reais na minha conta, você produz alguma coisa com isso? Daí ele falou assim, eu tô saindo hoje, eu tô dentro do negócio. Daí ele falou assim, só me dá um minutinho que tem que falar com o Denis e com o Rafa. Daí que eram os outros que estavam sempre também desenvolvendo alguma coisa. Estão dentro, Bruno, eles estão largando o emprego deles e a gente vai começar a produzir então o primeiro episódio do Pequeno Francisco. Eu pensei assim, tá bom então, né? Tipo, o que eu vou fazer, né? Agora vai. Dava assim, né? Bem, pelo menos você não largou seu emprego. Foram eles, né? Não, eles ganhavam assim, tipo, algo 10, 15 mil reais por mês. E no rateio que eu falei assim, esses 100 mil reais aqui vai dar, tipo assim, nem era 100 mil, eu fiz uma projeção que em mais ou menos um ano teria mais ou menos 100 mil reais. Então eu falei assim, você vai dar uns 4 mil por mês para cada um. Você vai sair largando um emprego de 15 mil para ir para 4 mil. O Emerson, na hora, ele falou assim, eu tô dentro, só vou confirmar com os outros dois. Daí ele deu 5 minutos assim, Bruno, tamo dentro. Então tá bom. Aí veio todo o estudo de conceito do que pode ser feito e o que não pode ser feito, como ser feito, o que não deve ser feito. Então, foi o primeiro episódio, a gente começou a fazer o primeiro episódio. Eles já tinham um canal no YouTube chamado Arte Piedosa, que
que eles tinham feito um desenho, que até hoje o nosso desenho, que é o carro-chefe da arte piedosa, deve estar talvez hoje com, sei lá, 40, 50 milhões de visualizações, que é o Mãezinha do Céu. Então eles fizeram um musicalzinho que é bem simplesinho, mas que tipo, até hoje é o mais visto, assim, de longe. E eles que tinham muitas coisas que eles queriam fazer, mas eles não conseguiam, porque eles entravam nesses grandes projetos, então assim, eles participavam de grandes projetos mesmo. Eles têm 3 indicações ao Oscar, o Emerson gerenciava muitos grupos, o Denis normalmente gerenciava toda a parte de animadores, ele era um grande animador, e o Rafa é o cara que desenha. Então, assim, toda a parte de desenho era dele, toda a arte era dele. O Rafa realmente, os 3 são muito diferenciados no que eles fazem. E queriam largar tudo para trabalhar para a igreja. Pô, que legal. E aí a gente começou a fazer. Então, tipo assim, então eles faziam a parte de conceito de arte, de animação, de personagem, os props, né, que são, tipo, isso aqui é um prop, aquilo é um prop, isso aqui é um prop, isso aqui é um prop. Então, tudo isso, cenário, como que vai ser. E a gente ia estudando, pessoal, isso não dá para fazer. E daí, nesse tempo, ao mesmo tempo que eu estava estudando muito, era uma coisa que eu estava tipo, querendo entender sobre a igreja, querendo entender sobre essas coisas. Então, deu um tempinho, começaram a surgir cursos também, então eu comecei a fazer cursos pela internet e lendo muito, né? Porque eu estava, assim, realmente comendo tudo que aparecia. Exatamente, tudo que aparecia. E por algum motivo eu estava lendo muito sobre para coisas para criança, mas não no sentido sobre educação infantil mesmo. E eu falo, pessoal, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E nesse tempo o professor Felipe Neri também veio para Foz do Iguaçu e acabou que a gente teve uma amizade. Então tudo que eu ia fazendo, eu ia conversando com ele, professor, o que acha disso daqui? Isso aqui a gente pode fazer, não pode fazer? O que o senhor acha disso daqui? Bruno, não vai para esse lado, não faz assim. Ele não gostava muito da ideia, inclusive nem de desenho animado, assim, sabe? Tipo, era uma coisa que ele mais... professor, eu vou fazer porque eu acho que a gente vai pegar um público que está precisando. Essa que é mais ou menos a ideia. E então a gente eu ia dando essa orientação para eles, conforme eu recebia um tipo de orientação, eu estudava, eu dando uma orientação, tipo assim, ó, Jesus nunca pode aparecer dançando do lado das crianças. Tipo assim, Jesus é aquele seu salvador, aquele que está sangrando, morrendo numa cruz, sangrando por você. Então, ele não vai aparecer dando risadinha, brincando. Esse não é Jesus. Maria, também a gente evita colocar o rosto deles, assim, sabe? É sempre nunca levando, nunca trazendo, na verdade, o divino para o infantil. É sempre tentando levar o infantil para deixando o divino. como mistério ali. Essa que é a ideia. Isso faz grande diferença. Isso o Maiá nunca vai conseguir fazer. E isso, assim, muito provavelmente um estúdio de animação que seja Pixar jamais vai conseguir entender isso, ou jamais vai conseguir reproduzir isso. Então, assim, o grande diferencial da arte piedosa, eu não tenho a menor dúvida que é isso. Então, assim, o Emerson, o Denis, eles conseguem desenvolver um grande roteiro, um negócio fantástico, conseguem. Mas a coisa está muito bem colocada, está muito bem definida o que pode e o que não pode ser feito. Então, esse mistério está sempre colocado ali. Né? E até para criança isso é interessante, né? Porque, de uma certa maneira, ela aprende com o mistério ali. Aquilo fascina ela. Falou, caramba, nossa. Pô, eu lembro quando meu filho viu a primeira vez o episódio do Pequeno Francisco, assim, sabe? Ele olhava, tipo assim, nossa. Porque é muito interessante, né? A ideia do Pequeno Francisco é muito boa, é muito... Uma das coisas que a gente não se atenta, né? Pra gente ver como essas coisas não são tão simples para uma criança. Logo depois de um tempo nasceu minha filha, então ela devia ter seus 2 anos e pouquinho. E é uma idade que a criança começa a querer desenhar não, pintar, né? E o professor falava assim, olha, Bruno, só toma muito cuidado. Não compare, assim, se você começar a comparar, que é esse negócio da infantilização do divino, né? Se você comparar o divino e para a criança é só mais um desenho, ela vai perder a noção da divindade, que existe algo a ser buscado na vida dela. E eu lembro que a gente assim, sou católico e tal, né? Então a gente imprimia, por exemplo, desenho de anjo da guarda para ela pintar, fazia não sei o que lá. E quando a gente começou a perceber, ela estava igualando as coisas divinas com as coisas mundanas. Num simples desenho que ela fazia em casa, que ela pintava. E daí, minha esposa me trouxe um dia, ela falou assim, nossa, tipo, para ela é mais um personagem apenas. Para ela é mais uma única coisa. Interessante e daí isso. A gente nunca mais colocou isso em casa. Interessante isso. É um negócio legal. A gente tirou completamente, tipo assim, isso daqui a gente está infantilizando o divino, aqui, inclusive nesse momento aqui. Então a gente tirou completamente daqueles bonequinhos. Eu sei que todo mundo fala isso, parece que eu estou falando aqui, mas bonequinho de Nossa Senhora, isso infantiliza muito o divino. A gente não pode fazer isso com nenhuma criança, porque você está
tá prejudicando realmente, assim, sabe? O formato que ela vai a cosmovisão entender. forma que de ela não tem daquilo, né? Exato. Então, a gente percebeu muito claramente isso. Então, a gente teve muita sorte de ter todas essas orientações no começo. Então, a gente demorou um ano para formar o conceito de como que iam ser todos os nossos desenhos, o que eles chamam, né, para quem trabalha com isso aqui, a Bíblia, de tudo que se faz. Assim. Então, tá todos os personagens, tá tudo lá, e todo o conceito, né, as cores que serão utilizadas, tá tudo lá, a temperatura. Então, Não, tá a música, cara, nossa, faz A uma diferença. música, A trilha sonora de todo o negócio, o tipo de narrativa que vai sendo construída, as palavras são muito tranquilas. A criança, ela entende aquilo ali. tudo Bem isso legal. foi pensado, assim, não foi? Porque quando você pega, por exemplo, eles falam assim, Bruno, quando a gente ia lá na Disney, a gente entrava numa salinha e a criança ficava vendo televisão. Então, colocavam lá, tipo, 15 criancinhas vendo televisão. E a gente ficava naquelas salinhas que tem vidro do lado, onde a criança não vê a gente. Se uma criança deixasse, tá olhando aqui pra televisão, de repente lá, começa a olhar pro lado, a gente tinha que entender o porquê que essa criança parou de assistir Isso televisão. é muito louco. O que está de errado naquela animação para que essa criança desviasse o olhar de lá. A gente vê o nível de dano. E isso causa tanto dano realmente hoje, você tem estudos mostrando que em 9 minutos, dependendo, não são qualquer tipo de programa, não são todos, mas em 9 minutos de exposição à tela, você causa um dano cerebral que é irreversível na cabeça de uma criança. Teve um negócio. Teve um estudo recente agora disso aí, né? Esse já é um pouquinho mais antigo já. Mas tem um estudo recente agora, acho que falando sobre tela, se eu não me engano, até 16 anos. Até o Thiago ele postou também um negócio. Que, assim, não, na verdade era sobre celular especificamente, o estudo. Mas, bem, que é tela, né? No fundo. É que o celular ele tem uma outra questão, né? Porque, por exemplo, hoje como você tem... Antes você tinha, por exemplo, uma sequência de vídeos que tinham 15 minutos, aí foi caindo para 10 minutos, 5 minutos. Hoje o que viraliza mais são shorts, reels, aqueles vídeos de 10, 20, 30 segundos. Hoje é microconhecimento que eles falam. É micro alguma coisa, não lembro. É que na verdade você não pega nada, né? E que é injeção de dopamina, né? E que o negócio fica ali, você acha... Roda. E se você olhar, por exemplo, 30 shorts, né, na sequência um do outro, de vídeos curtos, quando você vê o terceiro, você já não lembra do primeiro. Exato. Você já não sabe o que você viu no primeiro vídeo. E isso é o oposto da virtude. Porque quando a gente fala da virtude da estudiosidade, a gente tá vindo para cá. Quando a gente fala da curiosidade, o oposto da virtude da estudiosidade é a curiosidade. E quando a gente fala que ficar rodando o celular dessa maneira, é apenas curiosidade. Então, assim, a gente está jogando o ser humano na lama quando a gente faz isso. A gente está afundando nas paixões mundanas, realmente, sem a pessoa perceber. Você vai... Liberando da dopamina. Ou perdão da palavra, mas você vai imbecilizando a pessoa, Total. né? Não, sem sombra de dúvida. Então, assim, desde o começo a gente fala assim, olha, os nossos movimentos serão tranquilos. Você pega uma galinha pintadinha, a cada meio segundo, ela muda assim, imagina uma criança de 6 meses. Mas sem falar as cores. As cores muito vivas, gritando. muito gritantes. Essa é uma coisa legal também no Pequeno Francisco. As cores são... O tom é tudo é mais baixo, assim, pensando... Tudo isso foi... animação. Assim, demorou muito tempo pra gente chegar nisso daqui. E, assim, eu tava estudando e eles tinham o conhecimento deles prévio da semiótica, de tudo que eles tinham lá, dos cursos deles. E eles foram muito humildes, porque eles foram muito receptivos. Eles nunca falaram assim, Bruno, isso não dá certo. Isso daqui, pra animação, isso tipo, vai dar ruim. Eles falaram assim, não... Bora, vamos lá. Vamos achar o caminho que vai fazer com que isso aqui funcione. E, Bruno, como é que foi o primeiro episódio, assim? Como é que foi lançar ele? Qual que é a repercussão? E como que foi você, assim, sei lá, a primeira vez que você viu o primeiro episódio? Depois que a gente fez tudo isso, então assim, até hoje o Arte Pedosa ele é um estúdio home office para todo mundo. Então, a gente está espalhando no Brasil inteiro, coisa que nunca aconteceu em nenhum estúdio de animação no mundo inteiro. Porque assim, quando eles tinham que produzir alguma coisa, vamos fazer os Vikings e eu não lembro qual o filme dos Vikings lá que eles fizeram. Eles iam para uma cidade, se trancavam lá em tipo 40 pessoas, eles alugavam 1 ou 2 salas e ficavam lá durante 2 anos, todo mundo meio que morando junto em casas de trabalho assim, e no escritório durante o dia trabalhando a milhão. E sempre foi assim, vamos fazer tal filme, vamos fazer Show da Luna, que foi o último que eles fizeram, Peixonauta, não sei o que. Eles iam pro estúdio, faziam e depois iam embora para os apartamentos. E no Arte Pedosa não, a gente está espalhado no Brasil inteiro, a gente tem que achar uma forma de fazer com que isso aqui aconteça de maneira espalhada. Então a coisa foi acontecendo assim de uma maneira bem interessante. Desde o começo do Arte Pedosa ele é bem interessante. E a gente começou a produzir o primeiro episódio de uma maneira, que eu estava falando assim, diferente de tudo que tinha até então. E eles não me mostravam tudo. E eu não conhecia nada. Então eu não sabia o que eles estavam me mostrando efetivamente ou não.
E a coisa falou, Bruno, vai ser assim, o roteiro vai ser assado. Aí, tipo, no começo, seriam 2 outras pessoas que seriam meus sócios do Arte P2. Quando eu comecei lá com o primeiro estúdio que eu tinha feito, eu tinha conversado até então com outras 2 pessoas. Acabou que não deu certo. Aí a gente fechamos nós, a sociedade, e a gente foi fazendo... Eu já tinha um roteiro pronto. E eles foram melhorando para se adaptar, tipo assim, Bruno, tem que ter uma risadinha no meio do caminho, tem que ter não sei o que lá, Então eles sabiam todos os pontos para fazer com que a coisa funcionasse. E quando ficou pronto o roteiro, eu falei, beleza, agora é o roteiro. E aí, tipo, não sei mais nada dali para frente, entendeu? Tipo, absolutamente nada. E de repente, um dia eles falaram assim, Bruno, tá pronto. Só que esse tá pronto demorou, sei lá, 6 meses, assim, para ficar pronto. A gente conversava e tal, mas, né, realmente não tinha noção. Quando eles me mostraram a primeira vez o episódio, praticamente finalizado, faltava algum setup, alguma coisa muito simples, eu lembro que eu chorei. Mas é legal mesmo. Tipo, aconteceu, né? Cara, e de lindo, assim, sabe? Não, é muito bonito. Eu não sei se você já Eu lembro, não, e eu fico imaginando. Dele vem correndo. Cara, é muito eu legal. Eu falei assim, era isso que eu queria. É aqui que eu vou pegar todo mundo, sabe? Tipo assim... Não, e a história como um todo, assim, o começo, ele pequeno, né? Assim, ele antes de ser lutando com a espada, aquele negócio que, tipo assim, que vai dando uma questão de cavaleiro, assim, uma ideia, tipo... Pô, eu lembro do João Paulo vendo, cara. E ele vendo assim, vendo aquele negócio meio cavaleiro e tal, e aí ele tendo a transformação, ele fazendo o encontro com o leproso, é um negócio muito legal ali. Daquela cena, o João Paulo olhou e falou, papai, por que ele tinha que fugir? Por que não podia chegar perto? E ele indo pra igreja, tipo assim, tudo... É tudo muito bonito mesmo, cara, assim, poxa. Os entendimentos, os entendimentos passou realmente, né? Não, tipo assim, cara, é muito bonito. Minha igreja. Ele vai lá e começa a reconstruir a igreja fisicamente. Pô, é muito legal. Eu que tenho que, né? Eu sou a igreja viva, vamos colocar assim. E a narrativa, ela vai... Quem que é a voz ali? Pô, aquela voz é muito legal. O primeiro narrador, eu não lembro quem que foi que fez. Coro, mas assim, aquilo gera um negócio em você, assim, tipo... Pô, eu quero ver mais. Sim, eu quero mais. E é interessante porque, assim, quando a gente bolou o Pequeno Francisco, a gente bolou para ser nesse formato. Um narrador falando e uma voz dele só, porque é muito mais barato. Porque na hora que a gente fechou... eu vou contar toda essa história porque é muito legal. A gente pegou e produziu o Pequeno Francisco, ficou pronto o piloto. Que até então eu achava que ia ser assim, a gente vai fazer a vida de São Francisco de Assis, e depois de Santo Antônio de Pádua, e depois Santa Teresa d'Ávila, e depois ia ser um episódio cada um. Quando a gente lançou do Pequeno Francisco, todo mundo, muitas pessoas que nós admirávamos na internet começou a compartilhar o Pequeno Francisco. Então, assim, desde o Olavo, um dia compartilhou no Facebook dele. Nossa! Tipo assim, na época já tinha muita gente. A Canção Nova compartilhou, TV Evangelizar compartilhou, muita gente compartilhou. E falou assim, cara, que legal isso daqui, vai dar certo mesmo e tal. E as pessoas começaram a buscar a gente. Faz um desenho pra mim, faz isso daqui, faz não sei o que lá, não. E a gente falou assim, não, mas o que a gente quer fazer é o Pequeno Francisco. Nesse tempo, um amigo deles, que era quem às vezes produzia, pegava dinheiro e produzia com ele, esse amigo deles tinha um estúdio de animação, entrou em contato com ele e falou assim, cara, por que vocês não botam isso aqui no mercado? Por que vocês não vão atrás para coproduzir, fazer uma série inteira disso daqui, tá dando sucesso? E daí ele veio falar comigo, eu falei assim, tá, como assim, me explica sobre isso daqui? Ele falou, não, com o piloto que vocês fizeram, vocês vão atrás agora de investidores para ver se o cara não banca uma série do Pequeno Francisco. Vai fazer isso? Tá bom, me explica um pouco mais. Aí a gente começou a conversar, ele falou assim, me dá aqui que eu vou levar para 2 televisões. E daí ele foi na TV Aparecida, eu fui junto com ele, e eles ficaram super interessados e tal, mas, tipo assim, não iam botar dinheiro para produzir. E daí ele foi na Record, e deixou na Record e falou assim, a gente não tem interesse. Mas, tá tendo uma feira nos Estados Unidos de broadcasters, só cristão nos Estados Unidos. E é uma feira bem grande, assim, já foi 2 vezes para lá. E vai para lá para conhecer, para ver o que eles vão achar e tal. E a gente se mandou, isso ali era daqui 2 semanas. Então a gente estava com o episódio, que a gente terminou de finalizar. O que a gente fez? A gente não tinha stand lá, a gente não tinha nada. A gente traduziu da noite pro dia o episódio piloto, para legendado, não foi nem... Não, a gente traduziu para inglês todo o episódio, dublou. E a gente pegou um flyer e a gente fez o flyerzinho em inglês, que ficou pronto no dia que, na sexta-feira à noite, ficou pronto, no sábado de manhã a gente estava embarcando para ir para os Estados Unidos. E aí ficou tudo pronto, coloca o episódio num tablet e vamos para Nashville. E fomos para Nashville para a feira. Chegamos lá na feira,
o Ricardo, Bruno, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu falei, tipo, eu totalmente sem noção, né, das coisas. Ah, é? Ele falou assim, não, Bruno. Aí passaram ali os 2 dias de feira. No terceiro dia ele falou assim, ó, vou fazer aqui contigo então uma planilha, a gente vai sentar e eu vou bater com você. Ele falou assim, Bruno, eu nunca vi isso na minha vida. E ele nunca tinha trabalhado com produto cristão. Então eu falei, como assim? Ele falou, ó, o último desenho que eu produzi, eu demorei 1 ano para conseguir uma carta de intenção de uma TV. Então um dia que eu levei para a Nick, eu falei assim, Nick, eu tenho esse Nickelodeon, né? Eu tenho esse desenho que eu quero produzir. Você tem interesse? Se estiver pronto, você tem interesse em comprar? A Nick falou assim, se você produzir isso daqui, eu tenho interesse em comprar esse seu desenho. Ela assinou a carta de intenção de compra. É apenas uma carta, ela não está falando que ela vai comprar se realmente tiver, mas assim, se esse produto estivesse à venda hoje, ela teria uma intenção de comprar. É algo a mais que só a palavra, né? Do que só o de boca, mas ainda não é nenhum contrato formal. Exatamente. No dia que ele assinou, na semana que ele assinou a intenção de compra com a Nick, ele demorou 1 ano para assinar com a Nick essa intenção de compra, ou com qualquer outro canal poderia ter sido. Uma semana depois, teve um coprodutor da China que entrou e falou assim, eu quero coproduzir contigo então, esse desenho. Se tem gente querendo comprar, eu tô a fim de botar dinheiro e fazer acontecer. Daí ele falou assim, e a coisa aconteceu. Eu falei, Bruno, a gente tá vindo embora dos Estados Unidos, ele tá com 27 cartas de intenção de compra. E 4 empresas querendo coproduzir. Caramba. Daí eu falei assim, hã? Daí, e assim, são valores astronômicos, né? A coprodução que a gente foi lá para fora para pedir foi de $1.600.000. Daí eu falei dinheiro. assim, imagina eu, médico, no meu Ele pensando quantos plantões. Eu falei assim, eu acho que se eu der plantão o resto da minha vida. Daí pensa assim, uma dólares. empresa era da Rússia, uma empresa era da Noruega, se eu não me engano, e 2 americanas, alguma coisa assim. Eu falei assim, cara, o que eu vou produzir com uma empresa da Rússia? Pensando nas aulas do Olavo lá, falando assim, eu não vou fazer. Não, esses caras não. Normalmente, eu, tipo assim, eu vou embora nas coisas, mas ele falou alguma coisa assim, meu, não se mete nisso não, sabe? E eu falei assim, mas aí o Ricardo sentou comigo, daí a gente fez todo um business plan, tipo assim, a gente sentou, a gente fez tudo bonitinho, pensado, meu, é assim, o mercado, Bruno, a gente funciona dessa maneira. Eu falei, então, você acha que isso daqui vale para você, Bruno? Eu fiz tudo muito conservador, é o teu primeiro projeto e tal, tá tudo muito conservador. Eu falei assim, faz o seguinte, divide por 2 ainda, então. Eu falei assim, pô, e os números eram bons assim, sabe? Porque com a animação, você vende para o mundo inteiro, essa é a grande realidade. E aí você ganha royalties de produtos, você tem N coisas que você consegue tirar o recurso. Eu falei, então, beleza. Aí nisso eu falei para um amigo meu, outro amigo meu, o cara falou assim, Bruno, eu tenho interesse em entrar nisso. O outro, eu tenho interesse em entrar nisso, eu tenho interesse em entrar nisso. Uma semana que a gente voltou dos Estados Unidos, a gente montou um grupo de investidores aqui. Então, na verdade, nem pegou o dinheiro lá do pessoal e fez daqui. Eu fui o mais feliz de todos. Assim, meu, imagina eu fazendo com a coprodução. Imagina o Putin lá vendo. Não, e assim, fazer um plano de negócio para algo que já é recorrente no mercado é uma coisa, né? Porque você consegue pegar dados de algum lugar e se compara, mas fazer para algo que não tem, né? Por mais que você divida por 2, você fala assim, cara, ainda pode ser que não seja isso. Exatamente. Né? E o que foi que acabou não acontecendo. Então, assim, porque a gente lançou, daí a gente pegou o dinheiro, daí eu falei assim, tá. Daí um dia eu falei assim, eu liguei pro Emerson, eu falei assim, Emerson, é o seguinte, a gente tá com todo o dinheiro na conta. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço, mas a partir de agora, a parte que me cabia, eu fiz. Tá aí. Daí ele falou assim, ó, são amigos meus, você vai entregar esse negócio? Ele falou, cara, isso deixa comigo, eu entrego. Eu falei, então tá bom, então organiza a equipe e vamos para cima. Daí a gente montou um planejamento para a produção, para que fosse o mais barato possível, para que não desse errado, né? Todas aquelas coisas. Beleza, conseguimos entregar. Isso foi em 2018 que a gente captou o recurso. Comecei em abril de 2018. E ficou pronto no final de 2019, toda a série do Pequeno Francisco. E a gente lançou o Pequeno Francisco. Então, maravilha, vamos lançar o Pequeno Francisco. Até então, qual era a nossa ideia? Distribuir para todo mundo. Então, quem quer comprar, vai comprar. Se quer comprar exclusividade, você vai pagar mais caro e você vai ter o Pequeno Francisco. E vamos vender para todos os países do mundo e daqui para frente agora deslanchar. E o que acabou acontecendo? Uma empresa tinha interesse, a outra que era fazer uma parceria, paga conforme tivesse visualização. A outra, não, vem para cá que eu te faço propaganda e você me coloca na grade do teu conteúdo. A outra eu cobro para você passar e não sei o quê. Daí a gente falou assim, tá, o mercado é um pouco diferente, católico é diferente do que a gente estava acostumado, o que a gente pelo menos tinha pensado. E a gente tentou de várias maneiras. E a coisa não foi. Tipo assim, dava errado, dava ruim.
qual que vai ser o melhor modelo de negócio que a gente vai conseguir para isso daqui. Então aí quebra a cabeça. Tipo, aqui não vai dar certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi. E a gente tentando de tudo. Tipo assim, como que a gente vai fazer a coisa acontecer? Tipo, o nosso produto é bom, todo mundo que assiste ama o Pequeno Francisco, só que a gente não conseguia inserir no mercado. E todas as parcerias que a gente fazia, para nós não dava, não eram boas, não iam nem pagar o produto. E a gente tentou de todas as maneiras. Até que um dia o deles falou assim, vamos abrir o nosso próprio VOD. Hoje tem plataforma montada já no white label, né, que a gente fala, onde a gente vai só coloca todo o nosso conteúdo lá como se fosse a Netflix, né? Tipo, já toda montada. Eu falei, sério? Ele falou assim, cara, tô fazendo umas reuniões aqui, eu acho que funciona. Eu falei, então tá bom, só que não dá mais, cara, a gente tem que fazer um bom lançamento dessa plataforma. E daí foi quando a gente conseguiu fazer o lançamento, isso foi no ano passado. A gente fez o lançamento e a gente já teve esses 5 mil assinantes assim. A gente fechou o primeiro ano agora, que foi essa semana, com um pouco mais de 10 mil assinantes. E agora a gente está todo mês mais ou menos subindo 1.000 assinantes por mês, mais ou menos. A gente lançou novamente agora. A gente lançou vários outros desenhos já nesse percurso. Então veio o Dom Bernardo, a gente está produzindo... Tem o Frei Gilson, o Padre Paulo. Uma parceria com o Padre Paulo, com o Frei Gilcinho, com a Madre Kelly Patrícia, com o Padre Marlon, com o Padre Christian Shankar. Que legal. Assim, são homenagens que nós fazemos para esses padres que eles realmente, de alguma forma, tocaram ou mudaram a nossa vida, os consagrados, né? E produção própria realmente, assim. Então, a gente lançou um vídeo sobre Nossa Senhora de Fátima, a gente lançou agora sobre Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, São Nicolau, São Patrício. A gente está fazendo uma produção própria sobre Santo Padre Pio de Petrotina. Pô, isso é legal. Muito bom sair esse ano ainda isso também. É legal. Então, daqui para frente, assim, a gente está muito feliz. Agora a gente conseguiu achar o caminho que nós precisamos para percorrer, para poder produzir muito mais conteúdo, entregar conteúdos realmente diferenciados assim, no mercado e que faz bem realmente para as pessoas, assim, sabe? Porque quando a gente lançou o primeiro episódio do Padre Pio, eu lembro do Pequeno Francisco, meus amigos assim, me ligando assim... Cara, é fantástico. Cara, o que você fez? Eu tô aqui trancado dentro do banheiro, meus filhos não me veem chorar. Não, é muito bonito, cara. É muito bonito. E as músicas... As músicas também são muito legais, cara. Então, tem umas músicas próprias lá. Cara, isso é muito legal. Coisas, né? Porque todo o trajeto para nós da arte piedosa, em vários momentos, assim, tem pontos assim, para nós que são a criança chorando, né? Tipo, vários momentos isso para todos nós. Quando a gente decidiu fazer o desenho, que a gente conseguiu pegar o dinheiro e tal, eu não sei se vocês conhecem o Felipe Trielli. Ele era uma pessoa que tinha um certo destaque assim também na internet. E ele trabalhava com música, ele tem um estúdio de musical. E eu peguei e mandei uma mensagem no Instagram, Facebook, acho que era Facebook na época. Eu falei assim, o Instagram foi abrir faz um pouquinho de tempo. Eu falei assim, Felipe, tudo bem? Tô querendo fazer um desenho animado e eu queria fazer um orçamento com vocês. E daí ele falou assim, isso foi bem entre Natal e Ano Novo. Ele falou assim, Bruno, faz o seguinte, me manda a mensagem a partir do dia 10 de janeiro que eu vou estar no escritório, daí eu te respondo, a gente já conversa, já bate um papo. Eu falei, tá bom. E passou. No dia 10 eu mandei uma mensagem, ele já me ligou. Começamos a conversar. Daí eu falei assim, tô querendo fazer um desenho, não abri muito para ele o que era também. A gente vai fazer um desenho, vai ser assim, assado e tal, não sei o quê. Sobre São Francisco de Assis, eu quero fazer alguns desenhos sobre a vida dos santos. Daí ele falou assim, tá bom, me fala o que você quer, eu não vou te cobrar nada, eu vou fazer tudo. Legal. Nossa. Daí Você falou, vai. Mas como assim? Daí ele falou assim, não, Bruno, no dia que você me mandou mensagem, entre Natal e Ano Novo, eu acho que ele tinha se separado da esposa dele, não tenho certeza se foi realmente esse o acontecimento, mas eu acho que foi porque depois ele acabou se separando. Eu tava andando na praia, sozinho, isolado, assim. Eu lembro que eu tava andando e apareceu uma capelinha de fundo. É uma capelinha que o vô dele tinha construído, inclusive, e tal. Ele falou que ele entrou nessa capelinha. Ele falou, senhor, se o senhor me ama, o senhor vai ter que me mostrar que o senhor me ama. Porque, pra mim, as coisas perderam sentido já. Pra mim, não consigo mais entender nada. Ele falou, eu saí de lá, você me mandou uma mensagem. Daí ele falou assim, então, pra mim, isso daqui o sinal do amor de Deus. Eu queria que acontecesse. Então, pra mim, tá claro todas as coisas. Foi um encontro igual do seu bebê lá. Exatamente. Sabe, são coisas de Deus, né? O carinho de Deus mesmo, né? E aí, dali pra frente, você fala tudo que você quer, eu vou te fazer tudo e pra mim tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. E eu falei, não, assim, você vai ter o trabalho, você vai ganhar por isso, você me passa um orçamento e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não, me fala e tal. Não, é teu trabalho, me fala, eu queria um trabalho muito bem feito, então execute muito bem feito e tá tudo bem.
daí trabalhou com a gente, executou assim. E Tem umas músicas muito legais, cara. As muito músicas, muito todas bom. músicas autorais. Sempre assim, eu pedia, assim, ó, evita colocar bateria, evita colocar tipo tal coisa. Eu não quero que a pessoa leve as coisas pro corpo. Eu quero que seja muito mais pro interior, para cada coisa. Isso que sente mesmo. Exato. Então tudo está lá. Então assim, todo esse movimento das músicas, todo esse desenvolvimento das artes, tudo é sempre voltando para o interior. É a mesma coisa numa missa. Você vai numa missa onde tá assim, tendo bateria, você olha pro lado, tá todo mundo se mexendo. Sim. E se você vai numa missa onde tá tendo um canto que leva para dentro, você fala, nossa, é que é muito mais fácil de você rezar. Exato. Então assim, não tô falando mal ou bem, só tô falando uma constatação mesmo que a gente acaba enxergando ali. Porque até porque a música ela tem essa função. Exatamente, é para isso. É para isso. Então assim, como eu tava desenvolvendo o meu próprio desenho animado, eu falei assim, eu não quero que ele tenha isso daqui. Então a gente foi tirando tudo que a gente não queria realmente. E a gente desenvolveu assim, a Arte Piedosa hoje está super bem, a gente está super feliz, então a gente está contratando várias pessoas. As pessoas, hoje eu tive uma reunião com um gerente, assim, ela está numa felicidade de estar trabalhando com a gente. Eu falei assim, eu nunca imaginei trabalhar numa empresa que eu queria trabalhar 24 horas por dia. Estou super feliz de estar trabalhando aqui. Legal. Então a gente tem esses pontos assim que são muito bacanas, assim, sabe o bem, porque a quantidade de pais que nos mandam... É isso que eu ia te perguntar, como é que tem sido esse retorno, né, dos pais e até seus filhos, né? Se bem que você tem bastante filhos. Lá em casa eles praticamente não assistem, não veem tela, eles não têm... mas de sábado a gente acaba passando, alguns sábados a gente deixa eles escolherem um episódio do Pequeno Francisco. Eu vejo isso aqui para mim é um estudo, inclusive, né? Eu fico olhando porque eu fico estudando eles. Você fica atrás do do vidro. Do vidro blindado. E aí, assim, minha filha, eu lembro qual era o comportamento dela. Mas ela tinha algum comportamento que, num dos episódios, o Pequeno Francisco ele corrige o amigo dele que ele está fazendo aquele comportamento. E toda vez que chegar naquele episódio, que o Pequeno Francisco, antes de corrigir o amigo, ela já pegava e já fazia assim, ó. Tipo, eu não quero escutar. Muito, tipo, 1 minuto antes de começar a correção, ela já sabia o que ia acontecer, tipo, que ela cometia aquele erro e já não queria. Isso para várias outras coisas. Eu lembro uma vez que a Renata, a esposa do professor Felipe Neri, me ligou e falou assim, Bruno, é muito bom esse episódio porque a gente tem um episódio que a gente fala sobre a fé, esperança e caridade, as virtudes teologais. Então, de uma forma, para a criança, a gente explica a fé, esperança e caridade. Ela falou assim, nossa, vocês conseguiram explicar de uma maneira que é muito boa. Meus filhos, eles decoraram, por exemplo, pelos menorzinhos, assim. Sim. E aí, catequista, ligando para a gente, assim, filmando as crianças que eles passam, às vezes, o Pequeno Francisco, para ajudar na catequese. Então, eles passam o episódio e depois eles vão discorrer a catequese, né? E as crianças chorando, assim. Então, numa mesa, assim, as crianças elas conseguem entrar tanto no interior delas, né, no ser mesmo delas, que elas se enxergam, às vezes, naquele momento e falam assim, é um contato com a própria realidade, sabe? É a coisa mais linda que tem. Isso são, assim, é muito vídeo que a gente recebe. Sim. É um negócio fantástico, assim, para nós, sabe? Isso que você falou é muito interessante, né? Porque é um desafio fazer um desenho tentar fazer com que a criança olhe para o interior dela, né? Porque o adulto, você sabe mais ou menos como é o comportamento do adulto, aquilo que motiva e faz ele olhar para dentro, mas você conseguir olhar como que a criança se enxerga, né, para dentro, e você conseguir construir isso através de um desenho. E todos os episódios do Pequeno Francisco, ele sempre tem 2 narrativas. Ele tem para o adulto e tem para a criança. A criança entende de um jeito e o adulto entende de outro jeito. Pô, o episódio do presépio, cara. Inclusive foi lançado no Brasil Paralelo, né? O primeiro. Pô, cara, aquele episódio é muito legal também. É muito bonito, cara. Assim, é o que você falou, a narrativa, ela pega os dois, assim. Eu de todos, o que eu mais gosto é da Santa Missa. Da Santa Missa? Esse a gente deixou, assim, é tão bom esse episódio que a gente deixou tá no YouTube de maneira gratuita. Assim. Então, quem quiser assistir, é só lá colocar Santa Missa, Arte Piedosa, que vai assistir. Porque ele não está inteiro, mas ele tá 85% dele está lá, tá disponível. É uma catequese, assim. Tá explicando o que é a missa para uma criança. E só que é lindo o episódio. É uma beleza. Então tem o Cântico das Criaturas. Acho que o cântico tem um cântico. O cântico é muito legal mesmo. É um episódio mais bonito que o outro, assim. Tem muitos episódios muito bons. Eu gosto muito. Não, realmente é fantástico. Assim, eu acho que isso tem transformado. Eu acho que as próprias crianças, né? Porque a gente tem dado algo para elas diferente do que era o habitual. Sim. E é como você falou, né? A ideia não é ter telas o tempo inteiro, mas elas também são necessárias dentro da
rotina, assim, as pessoas elas precisam de tela. Como eu atendo muito paciente, né, com criança, às vezes eu acabo conversando com os pais, falando, não gera um sentimento de culpa para você, porque você tem que deixar o menino 30 minutos em frente da tela enquanto você faz o almoço. Sabe? Isso não é um problema. O problema é você deixar seu filho 6 horas na frente da tela e você ficar no celular. No Instagram, exatamente. Entendeu? Então, assim, esse é o problema. Se você vai simplesmente deixar porque você precisa de fazer alguma coisa, não tem um problema. Mas agora, lembre-se, você é responsável pelo que ele vai assistir. E esse é o ponto importante, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de dar algo diferente, pô, faz toda a diferença, né? Algo que realmente seja bom, que tenha sido pensado, né? Eu tenho 5 filhos. E às vezes não adianta, fica a coisa queima mesmo lá, né? Assim, a gente realmente evita em todos os momentos não colocar tela. Mas como que eu falo para uma mãe, às vezes, que tem que trocar a fralda de uma criança, o outro está correndo risco, não sei se às vezes não tem, mora num apartamento que não tem tela. Então, assim, são N fatores na vida de circunstâncias da vida de uma pessoa que assim, não dá para fritar a cabeça de uma criança na frente da televisão. Mas a criança assistir um episódio, às vezes, quando precisa assistir ele para algum momento, fazer um almoço, alguma coisa assim, são questões muito pontuais e devem ser muito bem trabalhadas, inclusive. Sim. Então, assim, é uma conversa que se gera, que era uma coisa lá do Chesterton que eu gostei muito, assim. Os pais conversavam com os filhos. Então, assim, esses desenhos têm que gerar o contato dos pais com os filhos, ao ponto dos pais falar assim, olha, você viu que por isso daqui, você viu o que aconteceu com eles e tal. Então, terminou, voltar para o ambiente familiar de uma forma muito mais rica. É utilizar esses episódios dessa maneira. E não tem, assim, a animação ela consegue entregar algo que eles falam que é a oitava, não é a oitava maravilha, a oitava arte. A oitava arte. Porque assim, na hora que você coloca especificamente aquele momento que está acontecendo, você tem lá o Pequeno Francisco, onde você tem a musiquinha chegando, o ar passando, ele levitando, a luz do sol chegando naquele momento, só ela consegue fazer isso. Então ela consegue ter uma entrega que muitas, assim, nada mais praticamente tem. Sim. Você pode enriquecer o imaginário de outras maneiras, mas naquele formato, se muito bem feito, ela é inigualável. Ela é inigualável. Então, assim, ela pega a criança e amarra a criança naquilo ali. O que eles acabam fazendo isso pro lado negativo na maior parte das vezes, né? Mas é muito benéfico, assim. Quando a gente vê pontualmente sendo utilizado, você consegue utilizar isso aqui para algo muito Exato. Bom. Perfeito. E você tem relatos de conversão de crianças que acabaram convertendo pais? Já chegou isso para vocês? Eu acho que vai chegar aí, eventualmente. Né? Olha, pela arte piedosa, a gente tem assim, muitas crianças. Eu vou até contar um relato que é próximo a nós aqui. O Frei Gilson ele veio para cá no final do ano passado. O Matheus entrevistou ele. Ah, é? Tem um episódiozinho, né? Quando ele veio para cá, o bispo me ligou. Ele falou, Bruno, eu já tinha conversado com o bispo uma vez a respeito do Frei, que ele sabia que a gente fazia os desenhos do Frei Gilson. Ele falou, o Frei está aqui, vem almoçar com a gente no domingo. Então ele vai estar lá na missa, ele vai celebrar a missa no domingo na catedral, e daí você vai almoçar com a gente aqui na Mitra, na casa do bispo lá. E eu falei, tá bom. E eu fui almoçar com eles. E na hora que eu cheguei lá, tava o bispo, tava o Frei Gilson e estavam todos os padres da catedral. E daí a gente sentou e ficamos batendo papo ali até servirem o almoço. Na hora que serviram o almoço, tava o bispo sentado aqui, tava o padre Ramon, tava eu, o Frei Gilson e não lembro qual era o outro padre, que o padre Clodoaldo aqui, mais um padre ali. Não, ele não o Valdir eu acho que não estava ainda. Não lembro quem era o outro padre. Mas não é da catedral, não, um outro padre. E a gente conversando, batendo papo aqui, todo mundo. E eu fui falando do Frei Gilson, arte piedosa, o Pequeno Francisco, o padre Ramon, uma hora ele me vira, assim, olhar para mim assim, o Pequeno Francisco é teu? Eu falei assim, eu e mais alguns amigos que a gente desenvolveu lá. E ele falou, nossa, quando eu morava em Portugal, ele era quem dava catequese lá em Portugal. Eu usava o Pequeno Francisco nas aulas para depois passar a catequese. Ele falou assim, eu usei muito o Pequeno Francisco lá em Portugal. Eu falei assim, Ele falou, é muito bom mesmo e tal. Ajuda muito a gente a desenvolver a catequese das crianças. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, a mesma coisa. Quando ficou pronto, a gente foi fazer toda essa volta para apresentar, para tentar vender nos Estados Unidos o Pequeno Francisco. A gente fechou muitas parcerias lá. Numa das cidades que a gente foi, que é em Nova York, que é na Catedral de São Patrício do Shin, a gente foi falar com o Monsignor, que é quem cuidava de tudo ali, que tem uma televisão daquela diocese.
Ele falou assim, Bruno, isso daqui é tão bom que eu vou transformar o Pequeno Francisco num material americano de catequese. Então, Nossa. tudo que tiver de catequese americana vai ser do Pequeno Francisco. Meu, eu voltei de lá e falei assim, nossa, maravilha, Voltou né? levitando, né? A gente foi na WT, né? A mesma coisa. Eu falei assim, Bruno, eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu vou formar grupos no mundo inteiro para pegar o Pequeno Francisco, traduzirem e colocarem nas televisões que a gente tem no mundo inteiro. Eu falei assim, nossa, tá ótimo, né? Só que eu voltei de lá, tava começando a se falar um negócio chamado Covid. Eu cheguei no dia 1º de março aqui. Nossa. E no dia 15, mais ou Aí menos, começou começa a a fechar fechar. tudo. 15, 20, começou a fechar tudo. E aí todos os planos que todo mundo tinha foi por água abaixo. Agora que talvez a gente vai pensar em fazer de novo uma nova viagem para lá para tentar reaquecer todas essas... Retomar, né, esses projetos, né? Porque daí tudo que era novo, todo mundo deixou de lado e ficou para trás e... esqueceu. Não, agora tá caminhando de novo. Né? Sim, agora a gente tá... Esperamos. Mas até por conta mesmo do Covid, o próprio mercado e a forma com que as pessoas lidam com a internet, Mudou. muda muito, né? Mudou tudo. Muda tudo. E as pessoas têm medo de apostar naquele planejamento que você tinha antes. E aí o pessoal quer rever, né? Tudo que é projeto, quer rever toda a forma de fazer as coisas. Então a gente está nessa caminhada agora. Então nós estamos executando alguns projetos. A gente tem um que a hora que a gente lançar ele, esse vai ser o nosso principal produto. Esse daqui a gente está começando a fazer os conceitos dele agora. Não vou nem... Não dá spoiler, não. É zero spoiler. Mas vai ser assim, a hora que a gente fala assim, vamos lançar tal coisa, vai todo mundo falar assim, meu, não acredito que esses caras tiveram essa ideia. Pô, que legal. Pô, vou guardar Vai com... ser algo, tipo assim, realmente maravilhoso. Vai ser um negócio assim que... fantástico na hora que a gente... Não dá spoiler não, mas quando acabar aqui você fala pra gente. Legal. Então tem o Que Padre legal. Pio que tá saindo agora e a gente deve lançar mais uns Que 5 legal. filmes até o começo do ano que vem. E eu ia perguntar, a inspiração para esses... Assim, por exemplo, vou fazer a vida de um novo episódio, ou um novo santo, alguma coisa nesse sentido. Vem uma inspiração? É algo que alguém vem com uma ideia e vamos ver se dá certo? Já tentaram muita coisa também que não deu certo? Assim, a gente tem... não para, principalmente quem faz muito isso é o Emerson, Denis e o Rafa. Eles ficam o dia inteiro junto, eles não, como se fosse Skype, conversando os três o dia inteiro lá, e trocando ideia e realmente brainstorm, assim, tipo, e às vezes já começa a fazer até conceito das coisas. Não, tô pensando, não. Que eu acho que não tem nenhuma história legal de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. A gente vai lançar Guadalupe. Vocês vão? A gente vai lançar Legal. agora em dezembro, Guadalupe. É uma das que Juan a gente vai Diego? lançar. Dos cristeiros. Não, esse tá no Esse já site tá. lá já. Dos A cristeiros gente só não também, fez- dos cristeiros também é legal, É. pô. Mas é A gente difícil. lança Guadalupe, a gente lançou Fátima, Lourdes e Guadalupe, Guadalupe. agora em dezembro. Legal. Só que a gente lança também São Nicolau. Então a gente só não escolheu as datas ainda que a gente vai lançar. É igual você tava comentando disso, né? Igual São Patrício. Provavelmente deve ter tido uma influência lá de Nova York, lá disso, ou não. Sim, sim. É. sim. Porque é uma história que pouca gente conhece. A história de São Sim, Patrício é maravilhosa, bem né? interessante, né? E o que acontece assim, eu sou devoto de Santa Teresa d'Ávila, naquele livro que eu comentei, Os Santos que Abalaram o Mundo, Tem um... ali, assim, eu me impactei com a vida de São Francisco de Assis, só que quando eu li Santa Teresa d'Ávila, eu falei assim, meu Deus, que mulher que é essa? Então, daí eu terminei aquele livro e fui ler todos os livros dela. Eu fui ler a trilogia ali de Santa Teresa d'Ávila. E tentar entender, né? Porque eu estava no começo da vida espiritual, tenho que voltar a reler, inclusive, esses livros agora. E, então, assim, pra mim era Santa Teresa d'Ávila. Tipo, vamos fazer alguma coisa? Na verdade, assim, quando eu pensei em fazer o desenho, foi muito engraçado. Eu falei assim, a gente vai fazer um desenho sobre São Francisco de Assis, porque eu sabia que era o que teria de melhor, porque tem bichinho, tem algumas coisas. Quando eu falei com o Emerson, ele não tinha me falado nada. Ele falou assim, fechou, São Francisco de Assis. Só que ele já foi vocacionado carmelita, ele já foi vocacionado em algumas coisas, dominicano. E ele era... Aqui tem a Fraternidade do Caminho, lá em São Paulo tem a outra, que é... Toca de Assis? Na Toca de Assis, ele era da Toca. Então ele ficava na rua pegando o pessoal drogado, levando para dar banho, para cuidar do pessoal. E ele foi assim durante muito tempo. Sim. E São Francisco de Assis, para ele, assim, era que o negócio estava no coração dele, era quem ele queria fazer também. Na hora que eu falei assim, vamos fazer sobre o São Francisco de Assis, os 26 episódios, ele só tirou da cabeça dele e já colocou no papel. Caramba. Legal. Veio assim, tipo, automático o negócio dele. Daí a gente fez um livro sobre Santa Teresa d'Ávila, que a gente lançou com uns parceiros. A gente estava pensando em lançar um clube de leitura infantil. Vai ficar um pouco mais para tarde esse clube de leitura infantil. Mas a gente lançou um livro sobre Santa Teresa d'Ávila que é muito legal também. Assim, o bacana é que a gente consegue falar sobre a vida do santo, sobre o que o santo ensinou, alguma coisa assim,
de uma maneira muito diferente. Uhum. Né? De uma maneira assim que você deixa a criança meio tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Então a gente fala, por exemplo, das 7 moradas, explica que tem 7 moradas, só que não necessariamente, não tem que dar uma aula de teologia para a criança. Mas você explica realmente que, tipo assim, existe um desenvolvimento da nossa vida espiritual, conforme você está fazendo as coisas certas, as coisas vão acontecendo e tudo mais, né? Então é uma mistura, assim. A maior parte, quem desenvolve é sempre o Emerson, ele que é o grande coração, assim, sabe, da arte piedosa, ele que tem e o Rafa deles vão indo junto, e eu fico hoje mais balizando para assim, pessoal, muda esse roteiro aqui, isso daqui não pode ter isso daqui, vamos tirar essa palavra, vamos colocar essa. Então, assim, que eu percebo, assim, falar sobre o medo para a criança, quando a criança é muito nova. Não é assim que faz. Então, você não precisa explicar, eu tive medo, que medo, não sei o que lá. A tua criança no outro dia vai falar assim, pai, eu tô com medo. Sim, incutiu no imaginário dela, é isso. Exatamente, então assim, isso daqui sai. A gente mostra que é só bondade. A criança, se ela errou, foi sem querer, ela tá pedindo desculpas que ela errou. Então, e trabalhar as virtudes, né? Não focar no medo, né? Mas trabalhar as virtudes, né? Exatamente, que assim, que a gente resbala, que a gente cai, só que a gente não tem vergonha de levantar e pedir desculpa e fazer o que é correto e buscar sempre o que é o certo. Então, esse é o caminho. A nossa jornada do herói que a gente tem é uma jornada pela busca da virtude, entendeu? Não é só aquela jornada que ela é bem fechada já, né? Então, e o santo é muito difícil colocar numa jornada de herói, porque tem um livro chamado A Fisionomia dos Santos, de um francês, esqueci o nome dele agora, que eu lembro assim, foi outro livro que me marcou bastante, que fala assim, olha, os seres humanos, a diferença, o que difere do melhor ser humano para o que difere do pior ser humano, é uma diferença entre o maior vale que nós temos o menor vale que nós temos na Terra e o maior monte que nós temos na Terra. Os santos são de diferenças estrelares. Nossa. Então, tipo assim, você pegar um São Francisco, uma Santa Teresa d'Ávila para São João Maria Vianney, tipo, é estelar a diferença de um para o outro. Então, e nós aqui estamos achando que eu sou muito diferente do cara que é muito ruim, entendeu? Então, tem essas peculiaridades aí que é bacana, mas a arte piedosa é algo que eu recomendo para meus filhos. É claro, não para ficar na frente da televisão não é para fritar. O dia inteiro, mas vai ajudá-los quando muito bem orientado. Assista o primeiro episódio para você entender, não é? Aí bem orientado você consegue também, inclusive, catequizar teu filho, evangelizar, e a gente também é evangelizado com essas histórias. Bem, e onde encontrar o Arte Piedosa? Vamos lá, qual que é o Instagram, enfim, qual o canal? Hoje você colocar no Instagram é @artepiedosa, ou no YouTube também você vai encontrar lá. A comercialização é toda feita pelo nosso site, então a gente está em período de lançamento, agora a gente lançou no domingo um novo episódio da Nossa Senhora de Lourdes. Estamos com promoção, uma promoção imperdível, inclusive, agora nesses próximos 10 dias. Nós lançamos juntos agora um clube de benefícios para os nossos clientes. Então, durante esses 10 dias, se você assina o Arte Piedosa, está com valor promocional de R$19,90 por mês, você vai ganhar junto o clube de benefícios. Esse clube de benefícios são mais de 3 mil empresas que estão lá, onde a gente conseguiu descontos exclusivos para que você vai comprar desde uma televisão, você vai ter às vezes 6% de desconto, você entra na Magalu, você entra na Casas Bahia, vai ter cashback, pode jogar seus pontos para Azul, em dezembro vai poder começar a utilizar os pontos da Azul, ou então você quer comprar coisas da Canção Nova, quer comprar coisas da TV Evangelizar, da Via Cruz, vai ter também descontos exclusivos que ninguém mais tem lá. Acho legal. Em outro lugar, é só lá no nosso Clube de Benefício Católico, é o Clube Católico. Muito bom. Legal, né? Nossa, muito bom. Não, assim, e de verdade é muito acessível o valor, né? Porque se você pega hoje qualquer outro tipo de streaming ou qualquer coisa, você paga muito mais que isso e tem muito conteúdo que extremamente inadequado para criança, né? Embora esteja classificação livre lá, né? E lá na plataforma, a gente sempre pensou justamente até, não só na animação, a gente pensa na formação completa da criança. Então, todo domingo tem o Evangelho Dominical lá, onde a criança pode baixar, pode pintar aquele Evangelho Dominical. São ilustrações, coisas mais lindas que tem, assim, realmente. A gente tem as pregações do Frei Gilson que ele fez com nós, tem as atividades do Frei Gilson, então você baixa. Que são próprias para as crianças. Exatamente. Então, pela idade, tem as atividades para a criança poder fazer. Então, assim, tem bastante coisa fora as animações. A gente quer colocar algumas outras coisas também que acho que esse ano aqui a gente consegue visitar parceiros. Eu acho que assim, no fundo, né, Bruno? Eu acho que esse é o interesse de vocês, depois pode complementar aí, mas a gente precisa de evangelizar essas crianças.
A gente precisa de levar Cristo para elas, né? Eu acho que, no fundo, o interesse maior é esse, né? A gente não comentou aí sobre educação. É uma área que dá uns 3 podcasts essa de educação. A gente falou só de arte agora. Mas, bom, vamos marcar outro dia para a gente falar sobre o colégio, que eu acho que também é Você acabou citando ali, né, a questão que parte da arte piedosa vai para colégios também católicos, mas queria, assim, deixa um recado aí. O que é o arte piedosa para você? Hoje, basicamente, eu saí como médico, já não trabalho mais como médico, já estou há alguns anos sem trabalhar como médico, e voltei minha vida completamente ao apostolado. Então, hoje, o arte piedosa ele é um apostolado. Então, nós somos consagrados na Basílica de Nossa Senhora Aparecida esse ano, o que causou grandes problemas para nós, inclusive. Tinha padre exorcista me ligando. Filho do céu, tô preocupado com você. A coisa pra você não tá leve e tal. Reza, ó. Tô rezando aqui, meia-noite, padre me ligando. Eu tô rezando aqui e tá me vindo você na cabeça. Tipo, faz essa oração aqui, faz assim, faz assado. Então, nós somos no apostolado no arte piedosa e no colégio também nós também somos no apostolado. Então, aqui eu abandonei praticamente toda a minha vida que eu tinha com outras coisas, estou fechando tudo que eu tinha e me movendo completamente para os apostolados. Então, hoje é onde eu estou entregando completamente a minha vida, a minha família, são nesses 2 locais. Trazendo para uma conversa para o mundo, vamos colocar assim, né, para quem trabalha aqui. A gente tem o arte piedosa, que é um pouco mais a boca de funil, onde a gente está pegando todo mundo que é católico ou que quer dar algum tipo de valor para a família. E quando a gente vai descendo, a gente consegue chegar aqui no colégio, quando a gente está mais no final do funil aqui, onde a gente está conseguindo entregar uma coisa com um pouco mais de substância, inclusive, né? É claro, tem muito mais tempo, tem um contato mais pessoal, então a gente realmente consegue entregar uma coisa que tenha mais substância. Mas hoje é o mesmo funil. A gente tem uma coisa aqui no começo e uma coisa aqui no final. Muito bom. Bruno, pô, obrigado. Demorou para sair esse episódio, né? Tivemos aí nossas intercorrências da vida, mas, pô, faz parte, né? Mas foi um papo, poxa, certo. Que alegria, sabe, assim, poder ouvir e conhecer um pouquinho mais sobre a história por detrás do arte piedosa, né? Eu acho que a gente vê... Como eu te falei, eu sou um fãzaço, assim, eu vejo os episódios, eu fico, tipo, caraca, né? me transforma, né? Essa questão da narrativa que você falou de ser para os pais também, pô, me pega várias. Me pega muito. Que bom. Eu agradeço imensamente estar com 2 amigos aqui e poder compartilhar essa história. Muitas coisas que até hoje nunca tinha aberto, assim, a não ser em conversas bem particulares, mas é interessante, é bacana. Eu acho que talvez chegou o momento para a gente poder compartilhar tudo isso. Maravilha. Bom, é isso, né? Um prazer. É isso, nossa, prazerzaço, né? Fiquei sabendo que o Arte Piedosa vai até patrocinar a gente, né? Tem até isso. Mas, não, prazerzaço, né? Ter o Bruno com a gente que conhece essa história e pra gente também conhecer como tudo começou. Super interessante. Eu acho que valoriza ainda mais, né? O Arte Piedosa não como marca, né? Mas acho que assim, como um projeto de evangelização mesmo, de apostolado, né? E também, assim como a Arte Piedosa, né, nós temos também o nosso apostolado aqui, né, o nosso podcast oratório, né, onde a gente também tenta, né, através dessas conversas, através dos convidados que vêm aqui, levar um pouco desse universo, eu não digo nem somente católico, né, mas assim, levar um pouco desse universo cristão, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais a história das pessoas, né? Histórias bem-sucedidas, né? Espiritualmente falando, né? Aquelas pessoas que tentaram fazer algo diferente no mundo para uma entrega maior e conseguiram, aquelas que ainda estão tentando. Então, a gente teve pregadores aqui, padres aqui, que trabalharam em diversos projetos, né? O Bruno agora representando uma classe de empresários também, que trabalha num projeto. E justamente para mostrar, né, que existem vários caminhos, né? Mas que todos esses caminhos levam a Roma. Tem que levar para Roma. Levam a Roma. E é bem isso, né? Então, a gente fica muito feliz, Bruno, de verdade, por ter você aqui, né, compartilhando um pouco da tua história. Deixamos já o convite para o próximo episódio, porque a gente precisa falar sobre educação,
né? Falar sobre colégio, falar sobre ensino superior também, né? Que a gente troca umas figurinhas ali no WhatsApp, né? De algumas coisas, da mas... escada do colégio. Mas a gente também precisa falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um tema super bacana. Então, fica o convite para o próximo. E para quem está nos assistindo, né? Não esqueça de deixar o seu like, né? Compartilhar esse episódio, comentar também, deixar o seu comentário. Inclusive, né, Bruno, um comentário sobre que tema que você quer ver. O que você quer saber? O que você quer saber aí é um excelente pedido. Além do Bruno, né, de novo aí, falar sobre educação, mas que outros temas que você quer ver aí no oratório? Exatamente, é isso. É isso aí. Bem, um prazer imenso estar com vocês, gente. Foi uma dupla aí de Brunos. E esperamos você para o próximo oratório, gente. Até mais.